Então hoje, quando nós vamos aqui ministrar ao coração de vocês aquilo que Deus tem trazido a nós, eu quero fazer uma recapitulação breve daquilo que nós ministramos acerca deste tema, e eu quero desafiar vocês a dar um basta em tudo aquilo que tem, de alguma forma, paralisado a sua vida, e dizer sim novamente ao Senhor. Nenhum de nós tem uma vida perfeita, e talvez nesta terra não a tenhamos, mas nós sentimos esta perfeição dentro de nós à medida que nós vamos realizando a obra e o chamado de Jesus, e vamos fazendo da nossa vida um complemento do ministério dele. O Senhor disse: vocês vão fazer as obras que eu faço e farão ainda maiores. Ele disse que era para nós continuarmos a sua obra. E as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas quando estamos com os olhos fixos em Cristo, nós somos capazes de avançar e somos capazes de passar por cima de todos os desafios que vêm a nós. Eu estou aqui com um pedaço de um galho nas minhas mãos, e isso foi um instrumento de uma ministração que nós fizemos no início do meio do mês passado. Quantos não estavam aqui quando eu ministrei sobre as questões relacionadas a este ramo? Levanta a mão, quem não estava aqui. Até que não foi muita gente, não. Vocês estão firmes na igreja aqui. Vocês são crentes de verdade. De manhã era um número maior. Acho que a turma da manhã anda mais folgada. Mas este ramo, para mim, tem um significado muito especial, que aquilo que parece um galho seco representa a nossa vida. E este galho seco, ele está seco porque ele está isolado, ele está sozinho. Mas à medida que ele é colocado na videira verdadeira, ele é capaz de florescer e de frutificar novamente. É unânime a resposta, né? Quando eu pergunto: pode este galho frutificar? Todo mundo diz não. Hoje de manhã foi a mesma coisa, não. Depois eu mostrei para eles um videozinho que até prometi para alguns irmãos que ia passar hoje novamente. Só tem acho que 3 ou 4 minutos, eu vou passar novamente para vocês hoje. Mas que nos mostra que mesmo este galho seco que está aqui na minha mão pode voltar a dar frutos. E muitas vezes nós temos nos sentido como este galho seco. Muitos momentos da nossa vida levaram-nos a achar que nós não poderíamos dar frutos, por causa de situações, circunstâncias, lutas, dificuldades. Mas o Senhor mostra-nos que nós não só podemos dar frutos, mas nós devemos dar frutos, e que esse é o propósito dele para a nossa vida. Por isso eu quero realinhar a visão de cada um de nós, para que voltemos os olhos ao Senhor e o coração ao desafio que ele nos faz, e assumamos aqui a responsabilidade de dizer sim ao chamado que o Senhor faz a cada um de nós. E nós dividimos a ministração de hoje em 3 partes, e a primeira destas partes nos remete a esta primeira ministração, que eu vou relembrar com vocês rapidamente, e a segunda parte desta mensagem, a ministração da semana passada, que eu vou relembrar com vocês rapidamente, e depois nós vamos finalizar com o grande desafio que o Senhor tem para nós. Então, o primeiro passo que nós vamos estabelecer aqui juntos é o fato de entendermos que estamos, de fato, ligados à videira verdadeira. Porque para frutificar, esse é o primeiro passo. Senão nós de fato somos como este galho seco, que não vai produzir nada e não serve para outra coisa, senão como lenha. Para pôr no fogo ele é muito bom, queima fácil. Esse aqui está tão seco que se eu riscar ele na caixa de fósforo, acho que é capaz de acender. Tão seco que ele está. E às vezes a nossa vida é assim, está muito seca. Aí tem que vir alguém nos ajudar, nos ligando à videira verdadeira. E naturalmente quem faz isso é o próprio Deus, que levanta vidas que vão até você, falam do amor de Cristo e trazem para Jesus e firmam você na igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada um de nós deve estar firmado. O segundo passo que nós ministramos na semana passada sobre o tema realinhando a visão, ele está focado
na pregação do Evangelho, mas também em ouvirmos o Evangelho. Muitas vezes nós enchemos a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração com tanto lixo, com tanta porcaria, através da televisão, através dos meios de comunicação, através de jornais, revistas. O ano passado eu acompanhei a revista Veja o ano todo, com exceção a última capa, eu acho que do ano, que foi o lançamento daquele filme Star Wars. O resto foi tudo igual, falando de impeachment, Operação Lava Jato. Eu me senti um bobo, comprei revista o ano inteiro para ouvir a mesma coisa, devia ter comprado uma só, tinha economizado, e daí eu parei de ler, continuei, a assinatura está lá, porque já tinha pago, mas não leio mais. Por quê? É sempre a mesma coisa. Então daqui a uns meses eu pego uma, li todas. Então está tudo certo. Então eu resolvi gastar aquele tempo que eu li a revista Veja de capa a capa, eu quero ler a Bíblia de capa a capa muitas vezes. Eu fazia uma devocional por dia, estou fazendo 2 devocionais por dia agora. Eu faço de manhã e faço à noite antes de dormir, uma devocional caprichada, e assim nós vamos nos enchendo da palavra. E o terceiro passo, que é o que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre a unidade. A unidade parece algo assim tão sem grande relevância, mas para que possamos ser frutíferos, nós temos que viver em unidade, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 133:3, que é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vamos abordar sobre esses 3 temas agora, esses 3 passos, e eu quero desafiar você a aplicar a sua atenção para receber aquilo que o Senhor tem a comunicar ao nosso coração. Eu quero começar lendo com você o texto de Mateus 28, versos 18 a 20. Mateus capítulo de número 28. Tudo começa aqui. Mateus capítulo de número 28, verso 18 ao verso 20. Esse é o texto que todo vendedor, corretor gosta demais. O subtítulo da minha Bíblia aqui é A Grande Comissão. E olha o que está escrito na Grande Comissão. E ele não está aqui por acaso não, viu? A grande comissão, a grande honra, o grande prêmio, a grande bênção, o grande pagamento que nós recebemos ao nos ligar a Cristo é justamente este. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo, ou todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto aqui, ele fala: ide, fazei discípulos, e algumas versões diz: pregai o Evangelho, porque o ensinar todas as coisas que vos tenho dado é justamente o Evangelho, que são as boas novas, as boas notícias. E qual é a relevância deste fato, especialmente nos dias de hoje? Dias de comunicação tão franca, tão corrente, tão fácil. Basta você ter um pequeno smartphone aí nas mãos, que você tem acesso às informações do mundo inteiro. Isso, por um lado, é muito positivo se você canalizar na direção certa, mas muito ruim se você ficar procurando notícia ruim. Aliás, não precisa procurar, né? Elas vêm sozinhas. Esses dias, conversando com um dos nossos irmãos, ele ficou estarrecido quando eu falei para ele que ele não queria saber das notícias de governo, de notícias desse país, de notícias desses escândalos. Eu queria focar na palavra. Não, mas você tem que saber, você tem que se interessar. Eu me interesso por tudo, mas especialmente pelas boas notícias. De notícia ruim eu estou por aqui, não quero saber mais. E Jesus não falou que era para a gente ficar correndo atrás de notícia ruim. Agora, a última
do mercado é que o país vai quebrar, não tem salvação, gente, não escapa. Vai à bancarrota, vai à falência. Mas não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abalam e permanecem para sempre. Então a questão está em quem nós confiamos. Se a gente confia nas notícias, se a gente confia no governo, se a gente confia ou não confia no governo, ou não confia em nada, muito provavelmente a gente vai acabar até desconfiando da palavra. Eu continuo confiando em Deus, que esse país vai quebrar, eu ouço isso a vida inteira. Eu sou de uma época, embora não pareça, já tenho um pouquinho mais de 20, mas da época que tudo era culpa do governo e continua assim. Acorda de madrugada, consagre o seu tempo ao Senhor, trabalha diligentemente, busca a Deus e Deus vai abençoar as suas mãos. Tem sido assim de eternidade a eternidade. A palavra de Deus diz que o nosso patriarca Isaque, na Bíblia, né, é um dos patriarcas, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, semeou no meio do deserto de Gerar, só pedra e areia, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque Deus estava com ele. Amém? Será que a gente pode crer nisso? Será que a gente pode entender que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor? Por que eu começo por aqui? Porque se a gente não acreditar nisso, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir falar de boas notícias, porque o nosso coração está cheio de más notícias. Vamos chegar em casa emburrado, vamos chegar em casa brigando com todo mundo, vamos vir para a igreja de cara amarrada, de cara feia, porque o nosso coração está contaminado. E eu quero dizer uma coisa para vocês: a escolha é sua, a escolha é minha, e eu escolhi não me contaminar com estas coisas. Eu quero deixar isso como uma direção para a sua vida. Então a primeira coisa, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Você entendeu? Ide pregar o Evangelho e fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É você receber este Evangelho, compartilhar este Evangelho e levar esta pessoa a fazer o mesmo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: e assim estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que Jesus está conosco. E alguém sabe me dizer aonde Ele está? Como que Ele está comigo? Ele está conosco através da sua palavra. Quando você lê lá o livro do Evangelho de João, ele diz assim: no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra estava única e exclusivamente com Deus, mas a palavra nos foi dada. O verbo se fez carne, habitou entre os homens, e os homens viram a sua luz, a luz como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O verbo se fez carne, o verbo é Jesus, a palavra é Jesus, mas quando Jesus vai, Ele deixa a palavra fica no coração das pessoas. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e a palavra permanece em nós, e o Espírito Santo vivifica esta palavra em nós, e nos dá autoridade. A autoridade que Ele diz aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho, fazendo discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que vos tenho dado. E eis que eu estarei convosco todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos. É desta maneira que Jesus está conosco. Se a gente fica enchendo a cabeça, o coração de coisa ruim, Jesus não está conosco, porque a palavra não está conosco. Está conosco é a notícia ruim, e boa nova não é notícia ruim, é notícia boa, boa nova. Evangelho é igual boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Então, para a gente poder dar fruto, a gente tem que estar cheio dessas boas novas, e compartilhar essas boas novas, e influenciar as pessoas com as boas novas. Se alguém vier reclamar para você, saca as boas novas. Não fica sendo contaminado. Às vezes as pessoas ficam chocadas, falam: não, eu não aceito isso, gente. Você pode falar o dia inteiro, eu vou ficar com essa verdade aqui.
a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que para o cego foi visão, a verdade que para o paralítico foi energia, a verdade que para os leprosos foi cura, a verdade que para os mortos foi ressurreição, a verdade que para os famintos foi provisão. É a verdade que vai nos sustentar nesses dias. Combinados? Ninguém agora vai ficar enchendo mais a cabeça de coisa ruim. E não perde tempo assistindo notícia, assistindo, é que todo dia a mesma coisa. Você assiste o jornal das 7, das 8, das 9, das 10, você pode escolher um, você vai ver todos, mas não vê nenhum não. Use esse tempo para se encher da palavra e você vai ser muito mais feliz. Eu me lembro de um dos maiores evangelistas do século XIX, Smith Wigglesworth. Quando ele estava começando já no final da sua vida, começou a formar um discípulo. Ele marca com o discípulo às 6 horas da manhã na casa dele. E o discípulo vai todo arrumado, alinhado, de terno, e chega na casa do Smith Wigglesworth com o jornal debaixo do braço. Ele fala: para. Antes de você entrar na minha casa, eu quero fazer uma coisa. Ele arranca aquele jornal debaixo do braço daquele discípulo e joga fora. Aqui na minha casa só entra uma palavra. Eu não estou pregando aqui a ignorância e nem tampouco a desinformação. Mas em dias de informações perigosas, é melhor a gente poupar a nossa cabeça. Vamos esperar o tempo mudar, as coisas melhorarem, aí você começa a se encher disso de novo, de palavra, de coisa boa. Mas enquanto as notícias estão ruins, foque o seu coração na palavra de Deus e você vai ver o mar se abrir, como nós cantamos aqui agora há pouco. Você vai ver as coisas mudar. É boa informação, mas a última palavra vem do Senhor. Então vamos ficar com a última palavra? Não vamos ficar com a palavra do meio, não. Não vamos ficar com a opinião, não. Vamos ficar com aquele que tem a última palavra. Semana passada eu pregava aqui que havia uma mulher que andava encurvada, faziam 18 anos, olhando para o chão. Eu acho que ela viu tanta notícia na televisão que ela começou a andar assim. E a Bíblia diz que Jesus se encontrou com essa mulher. E havia nela um espírito de enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. E Jesus veio e impôs as mãos sobre ela e disse: ser curada. Ele não diz assim: talvez você seja curada, ou quem sabe eu curo você. Não, ser curada. E a Bíblia diz que aquela palavra entrou no coração daquela mulher, e aquela mulher imediatamente ficou sã. Os religiosos que estavam ao lado perceberam aquilo e falaram: como? Hoje é sábado, você vai curar essa mulher? Ela tinha 6 dias para vir até você buscar a cura, justo no sábado, que é um dia santo para nós, que ninguém pode fazer nada. Fala: opa. Falou: qual de vocês que no sábado o boi tendo sede não vai, tira o boi e dá água para ele beber? E não faz o mesmo com as suas ovelhas? Não é justo que esta filha de Abraão seja curada? E a Bíblia diz que os inimigos de Jesus ficaram muito bravos. Mas a Bíblia diz que houve grande alegria no meio do povo. E é justamente isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos desencurvar nesses dias, para que possamos olhar para Ele, possamos ter a perspectiva dEle, para que possamos de fato compreender que Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. E ainda que as coisas não estejam bem, Ele é poderoso para fazer mudar. Mas para mudar, precisa mudar primeiro no nosso coração, precisa primeiro desencurvar. Porque se a gente está andando curvado, seja em qualquer área da nossa vida, nós vamos ficar sempre com os olhos fixos naquilo que é da terra. Quando nós nos levantamos, somos capazes de olhar para aquilo que é de Deus. Mais uma palavra, abra comigo em João capítulo de número 15. Evangelho de João capítulo de número 15. Isso tudo é retrospectiva daquilo que nós já ministramos, viu? Eu tenho que manter todo mundo aqui na mesma visão, na mesma página. E olha o que diz aí em João 15:8. Vamos começar 15:1, desculpem. Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 1.
Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 1. Ele diz assim: eu sou o quê? A videira verdadeira, e o meu pai é quem? O agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O que me chamou a atenção quando eu li esse texto foi o fato de que havia um ramo que está em Jesus e não dá fruto. Imagina você, eu fiquei escandalizado quando eu li isso. Como é que pode um ramo estar em Jesus e não dar fruto? Como é que pode um ramo estar em Jesus e não dar fruto? Ele está dizendo aqui: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ramo que estando em mim não der fruto. Como é que pode isso? Eu imaginava que todo ramo que estivesse em Jesus dava fruto, mas não é assim. Nós precisamos lembrar que Jesus aqui hoje é representado pela igreja, pessoas que estão na igreja e não produzem fruto. Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele o limpa. E aí ele continua dizendo: para que produza mais fruto ainda. E ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Você entendeu aqui a importância da palavra? O que eu fiz com vocês aqui no início dessa ministração? Eu dei uma limpada na turma, dei uma limpada nos corações que estavam convencidos de que o mundo ia acabar, de que tudo estava perdido, que não tinha saída. E à medida que nós nos convencemos disso, nós somos habilitados a sermos instrumentos nas mãos do diabo, convencidos que não tem solução, que não tem saída, que tudo acabou. Tem gente que anda tão oprimida, parece que tem uma nuvem negra que o acompanha por onde vai. E Deus quer nos livrar de tudo isso. E o Espírito de Deus quer fazer uma obra em cada coração. Por isso nós não conseguimos dar fruto muitas vezes, porque o nosso coração está contaminado, porque a nossa mente está contaminada. E a palavra de Deus: aquele que está em mim e não dá fruto, o Senhor o corta e joga fora. Aquele, pois, que está em mim e dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela minha palavra. É a palavra que limpa. É a palavra que limpa. Você quer ser limpo, você quer viver limpo, se encha da palavra. Busque a palavra, leia a palavra, comunique a palavra, compartilhe a palavra, pregue a palavra. E aí você vai ver Jesus. E ele continua dizendo assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça na minha palavra, não na palavra que você ouviu na televisão, na internet, no rádio, no jornal. Permaneça na minha palavra e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, porque nisso é glorificado meu Pai que está nos céus, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem permanece nele é capaz de amar. Quem permanece nele é capaz de amar. E quem ama suporta diferenças. Quem ama suporta às vezes falhas, limitações, porque ama, tem paciência, espera, porque está escrito que o amor tudo espera, o amor tudo sofre. E finalizando lá o texto de
que fala a respeito do amor, em 1 Coríntios capítulo de número 13. O amor jamais acaba. Se acabou porque não era amor, porque não foi amor, porque não tinha amor. O amor jamais acaba. E Deus quer dar-nos este amor. Deus quer colocar no seu e no meu coração este amor. E Ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. O gozo dele, a alegria dele, que é a nossa força. A gente fala às vezes, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas qual é esta força? Qual é esta alegria? A alegria é o Espírito Santo. Esse é o nome que Ele dá ao Espírito Santo aqui. Para que o meu gozo esteja em vocês. E para que o meu gozo seja completo. Permaneçam desta maneira. Jesus quer fazer isso em minha vida, em sua vida. Deus quer fazer isso em cada um de nós. E para que nós possamos dar frutos, nós temos que hoje fincar a nossa vida na videira verdadeira. E quem faz isso é Deus. E Ele quer fazer isso nesta noite. Este galho seco, que representa muitos de nós em determinado tempo da nossa vida, pode frutificar. Você pode frutificar. Mas existe mais um passo ainda para que a gente tenha uma vida frutífera. E eu quero ler com vocês agora, para finalizar, o texto lá de Efésios, capítulo de número 4, verso 1 e seguintes. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 1. Efésios 4, 1. É o último dos 3 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro, nós falamos aqui sobre o Evangelho, que são as boas novas que influenciam as nossas vidas e nos levam a influenciar a outros. Depois eu falei do fato de estarmos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, como você viu aqui. E finalizando agora, eu quero falar aqui da unidade da fé. A unidade é o grande desafio da igreja nos dias de hoje. Em dias de uma igreja muitas vezes pautada no consumo, onde se eu for agradado, se eu for satisfeito, eu permaneço, senão eu vou embora. Isso é em todas as áreas. No casamento, se dão bem, ótimo, se não dão, é melhor separar. É essa a voz corrente. Mas a palavra de Deus quer dar-nos novos e velhos conceitos ao mesmo tempo. Novo para a gente que nasceu no pecado, mas velho porque isso é desde a criação. Deus quer que você que está casado, você que está casada, permaneça casado e permaneça casada, haja o que houver. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Não quero nem falar daqui para trás, vamos falar daqui para frente, para ficar mais fácil a conversa. Permaneça como você está, permaneça. E Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é esta vocação? Ah, pastor, minha vocação é ser médico, advogado, engenheiro, astronauta, sapateiro, cozinheiro. Não é esta vocação. Este é o meio com o qual você vai exercitar a sua vocação. A vocação de cada um de nós. Sabe qual é? Pregar o Evangelho. A tempo e a fora de tempo. E a gente acha que a nossa profissão é a nossa vocação. Não é. A vocação que Deus nos deu é pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Agora, se você é médico, advogado, sapateiro, costureiro, astronauta, qualquer coisa, o meio não é o fim. O fim é a vocação de qual Paulo fala, pregar o Evangelho. Eu me lembrava hoje pela manhã de um sapateiro que revolucionou o mundo nos seus dias. Esse sapateiro chamado Dwight Lyman Moody, cujo pai faleceu quando ele tinha 4 anos de idade. A casa onde ele morava, junto com todos os móveis, foi tomada por credores do pai dele, banqueiros.
E esse moço é obrigado a se separar da família, porque na cidade que ele morava, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, não havia emprego. Ele arruma em primeiro lugar um emprego como sapateiro com seu tio. Depois se muda para Chicago e se oferece para ajudar numa igreja. Ele não era pastor, não tinha estudos, não tinha nenhuma cultura ainda, mas ali se aplica aos estudos. E Deus prospera o trabalho das mãos dele. Conta a história que Moody começou a reunir tanta gente na escola dominical, na igreja onde ele servia, por iniciativa própria. Não foi o pastor que falou, olha, vai lá e começa agora a reunir as crianças do bairro, da cidade, e começa a fazer delas discípulos de Jesus. Não, era um fogo que ardia no coração de Moody. E ele começa a reunir essas crianças, e de repente essas crianças começam a se tornar uma legião de pessoas focadas, voltadas para Jesus. A história conta que o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, em 1860, vai assistir uma aula de Moody na escola dominical, onde ele servia na cidade de Chicago, e dá uma palavra também para aquelas crianças. Por quê? Porque ele entendeu que o chamado dele, a vocação dele, era servir a Cristo. E hoje Deus quer compartilhar conosco estas verdades novamente, porque Ele quer realinhar a nossa visão. Ele quer desafiar cada um de nós para pregar, para falar das boas novas de Cristo, e as más notícias que cercam as pessoas, que estão exaustas de ouvi-las, podem ser substituídas pela boa nova do Evangelho. E qual é a boa nova? Deus é poderoso para intervir neste momento da sua vida, da sua história. E Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. E o que é andar de modo digno da vocação? É cumprir o chamado, é cumprir o propósito. Ah, mas e minhas dificuldades, e minhas lutas, e meus problemas? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente tem uma visão diferente, Deus é capaz de fazer coisas diferentes. A nossa fé honra a Deus, e Deus honra a nossa fé, e é um ciclo virtuoso. A nossa fé honra a Deus, e Deus honra a nossa fé. A nossa fé honra a Deus, e Deus honra a nossa fé. Mas enquanto ficamos simplesmente, como a maioria, reclamando, murmurando, blasfemando, somos pedra de tropeço. E ainda que tenhamos ganho muitos para Jesus, jamais faremos um discípulo, porque o chamado não é só para pregar o Evangelho, mas é também para fazer discípulo. Pregar o Evangelho é fácil, pregar o Evangelho é a coisa mais fácil que tem. Até um papagaio bem treinado é capaz de pregar o Evangelho. Agora, fazer discípulo é trazer para andar junto, e quando nós andamos juntos, aí a coisa muda de figura. Eu conheci muita gente que ganhou gente para Jesus, mas quando todos para andar junto, perdeu. Eu quero dizer para vocês, que não é a perfeição que Deus quer ver em nós, mas é uma fé inabalável. É isso que Ele quer ver em nós. E esta fé inabalável que vai constranger outros, que vai contagiar a outros, que vai abençoar a outros. Nós vamos chorar com os que choram, nós vamos rir com os que sorriem, mas nós vamos pregar o Evangelho e viver este Evangelho sempre. E ainda que os montes se abalem, nós permaneceremos firmes, porque confiamos no Senhor. E eu quero desafiar você a fazer isso. E a palavra diz assim mais, olha o que Ele diz: andeis de modo digno com a vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. O que é humildade e mansidão? É ficar quietinho? É apanhar e não revidar? Não. Humildade significa nós considerarmos o outro superior a nós mesmos. Humildade significa nós sermos obedientes à palavra. E mansidão significa ter paciência em momentos difíceis. Às vezes é muito fácil estar bem, estar tranquilo, estar feliz em momentos de abundância.
em momentos que as coisas vão bem, mas e quando está dando tudo errado, como é que faz? Aí tem direito a sair dando chute até na sombra. Não. O que glorifica a Deus é vivermos em humildade e mansidão sempre, com longanimidade. O que é longanimidade? É paciência extrema, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. O que isso significa? Que o mais importante é permanecer junto. E olha o que diz a palavra aqui: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade. A salvação é pela graça. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo além de crer em Jesus. Mas a unidade requer um preço, requer esforço. A unidade requer esforço diligente. Ontem eu conversava com um amigo muito querido, fui visitar essa família ontem, e eu falava para ele o seguinte: são justamente nos momentos difíceis da nossa vida que nós podemos perceber o resultado da nossa semeadura, se o que semeamos foi bom ou se foi ruim. Quando vem a luta e uma família permanece junta, é porque a semeadura foi boa. Mas quando vem a luta e a semeadura, e a família se dissolve, se dilui, se desfaz, é porque a semeadura foi ruim. O verdadeiro líder é aquele que prepara os seus liderados para os dias difíceis. E às vezes até de modo não intencional. Mas a família, ao longo dos anos, recebeu daquele homem, daquela mulher, a influência, a informação, o testemunho, o exemplo, que no momento da luta uniu a família. Agora outros, ao longo da sua vida, plantaram valores dentro da sua casa, equivocados, e quando vieram os tempos difíceis, a casa se desfez. Eu estou falando aqui de Mateus 7, 24 e 25. Que fala de quem edificou a casa sobre a rocha e de quem edificou a casa sobre a areia. A Bíblia diz que a tempestade, o transbordar dos rios e os ventos fortes vêm sobre as duas casas, mas a casa que foi edificada sobre os valores do reino de Deus permanecem firmes. Então, não importa como você edificou daqui para trás, começa hoje uma edificação correta. É lógico que você pode estar edificando correto há muito tempo, ótimo, você vai colher frutos maravilhosos. Mas hoje é dia de rever como estamos edificando. E Paulo diz assim: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o primeiro nível de unidade. Seja ele num casamento, seja ele num relacionamento de amizade dentro da igreja, seja ele num relacionamento dentro do ministério, numa empresa, com seus amigos, com seus irmãos. O primeiro nível de unidade tem que ser no Espírito. Por quê? Porque este é inabalável. Seu casamento, relação com seus filhos, relação com seus pais, relação com seus irmãos, em Espírito, na oração, na palavra, porque esse é inabalável, é imutável. Os anos não vão mudar, os anos não vão perverter, não vão consumir. Eu conversava com um amigo meu na sexta-feira, que eu não via há algum tempo, e alguém que passou por uma fase difícil também. E alguns podem dizer: mas teus amigos estão todos passando fase difícil, então é só encostar no camarada e você vê que está todo mundo aí. Por isso que a gente tem que estar perto uns dos outros. A gente passa por dificuldade. E fazia dias que não via, abracei o camarada e falei: você está feliz, está tudo certo, está tudo bem? E ele falou: está tudo bem. E aquilo para mim encheu meu coração de alegria. Por quê? Porque alguém que ouviu a palavra, sua casa, sua esposa ouviram a palavra, ele ouviu a palavra e se moldaram a palavra. E preservaram a unidade. E quando ele falou: está tudo bem, estamos felizes, meu coração se encheu de alegria. Minha vida foi renovada. Por quê? Porque eu vi o fruto, eu vi o fruto, eu vi o fruto, eu vi o fruto daquilo que o Senhor falou.
diante dos meus olhos, porque alguém recebeu a palavra, porque alguém recebeu a palavra, porque alguém se humilhou diante da palavra, porque alguém se dobrou a Cristo, quando queria fazer uma coisa, decidiu ouvir a palavra e fazer outra. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Hoje você está ouvindo a minha voz aqui, transmitindo as verdades de Deus. E Deus está falando com você. Ele quer restaurar a unidade em todos os níveis da sua vida. Seja ela dentro de casa, seja ela no casamento, seja ela no relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Se outros valores ocuparam os valores de Deus, se a unidade do Espírito foi colocada em segundo lugar, porque a unidade do interesse foi colocada em primeiro, coloque as coisas no lugar hoje. Firme a unidade do Espírito dentro da sua casa, no meio da sua família, entre os seus irmãos. Se tem coisa para consertar, conserte. Se tem coisa para perdoar, perdoe. Se tem coisa que você tem que pedir perdão, peça. Mas o mais importante é a unidade. E ela começa no Espírito. E o segundo nível de unidade que nós vemos nesse texto, ele continua dizendo aqui: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo com a paz. A unidade do Espírito é o vínculo com a paz. Ninguém tem paz se não tiver unidade no Espírito. Se você quer se entender bem com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, orem juntos, compartilhem a palavra, e haverá um vínculo com a paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, e há uma só fé, e há um só batismo, e há um só Deus, e há um só Pai de todos, o qual é sobre todos, e que age por meio de todos e em todos. Eu fico imaginando, tem gente que não se dá com a esposa, não se dá com o irmão, não se dá com os pais, com os filhos, e na hora de morrer, nós vamos tirar par ou ímpar, hein? Quem ganhar vai para o céu, quem perder vai para o inferno. Que nós dois não podemos ficar no mesmo lugar, nós não se damos. Como é que vai ser? Eu fico curioso. Será que não é melhor reconciliar já? Será que não é melhor começar a viver bem hoje? Será que não é melhor restaurar a unidade agora? Será que não é bom hoje rever os valores e hoje estabelecer uma unidade no Espírito? Hoje está na moda, a pessoa foi contrariada, vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu acho muito lindo esse arranjo e me chamou muito a atenção hoje pela manhã, quando eu vim aqui. Mas alguém pode pegar esse arranjo e levar embora. E esse arranjo, muito provavelmente até quarta-feira, vai estar seco, murcho, sem vida. É lindo, maravilhoso, mas passageiro. Assim são aqueles que não preservam a unidade. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois de amanhã está lá, depois de amanhã ninguém sabe onde está mais. Agora aqueles que são do Senhor permanecem. Permanecem. Vem a luta, permanece. Porque o vínculo é espiritual. O vínculo não está nas conveniências. Uma árvore pode não ter a formosura dessas flores, mas é dá fruto. A flor está aqui linda, maravilhosa, adornando, mas não dá fruto, não produz nada, ainda vai morrer daqui 3 dias. Olha que coisa triste. E assim é a nossa vida, quando não está alicerçada na coisa certa. E Paulo aqui agora, como pai espiritual, está rogando aos seus filhos na fé, na igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, para quem conhece a história, era uma igreja rica, mas era uma igreja que tinha todo tipo de pessoa. Tinha ricos e pobres, tinha escravos e livres, tinha pessoas estudadas e pessoas desprovidas de cultura, e havia entre eles um espírito de divisão operando neste momento, e Paulo intervém com a palavra. Em determinado momento nós temos que fazer isso. No final do ano passado, nós reunimos nossos pastores, percebemos que havia entre nós um espírito
tentando nos dividir. Passamos semanas conversando, confrontamos-nos à luz da palavra, oramos juntos, refletimos a respeito daquilo que tínhamos feito, nos perdoamos e decidimos permanecer juntos. Foi assim ou não foi, Lúcio? E a turma está unida, e a tropa está junta, e nós estamos sonhando juntos, planejando juntos, certo, Alessandro? Cadê o Bruno? A turma está tão junta que sumiu, está lá em cima. Está aqui o meu querido Olavo, que chegou logo depois. Deus poupou o Olavo dessa fase, né, Olavo? O Olavo está só na manha. É que ele já tinha passado uma escovada lá em Curitiba, que Deus nos livre, né, Olavo? Mas Deus quer manter a igreja junta, haja o que houver. Quer manter a sua vida junta, a sua família junta, os seus filhos juntos. Ah, mas meus filhos agora estão rebeldes. Tem paciência com eles. Tem paciência, vai passar. Você lembra que um dia você foi meio rebelde também? Lembra quando você deixava o cabelo crescer? Né, Tatá? Tatá usava calça boca de sino. Já pensou uma coisa dessa? Rebeldia da sua juventude. Passa, gente, olha o cara hoje. Isso tudo passa. Mas aqueles que confiam no Senhor vão ver os frutos. Tem paciência. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas tem mais um vínculo ainda. Olha o que diz aqui agora, no capítulo de número 7. E a graça que nos foi concedida a cada um de nós, segundo o próprio dom de Cristo, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha para que servem os dons que ele deu à igreja. Ora, que quer dizer, subiu senão também aquele que desceu, e tendo descido até as regiões inferiores da terra, a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno depois de ter morrido e tomou as chaves da morte das mãos de Satanás. Nós estávamos aqui na semana passada, quando eu preguei para vocês, que quando o pecado entrou na vida do homem, uma coisa chamada tempo começou a dominar as nossas vidas. Parece que um relógio de areia foi virado e o nosso tempo começou a correr, e agora tudo é urgente, tudo é desesperado, tudo tem que ser agora. Eu troco agora pela eternidade. E eu tenho visto gente vendendo a própria alma para o diabo, em troca de resolver problemas momentâneos. Quando os problemas momentâneos não são para a nossa destruição, são para o nosso ensino, são para mudar os nossos valores, nós queremos resolvê-los agora, e se não resolver agora, eu vou morrer. Vai morrer mesmo, vai morrer de infarto, AVC, se não se cuidar. Porque aqueles que não confiam em Deus vivem desesperados, mas quem confia em Deus, como eu já citei aqui, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vai passar, não importa a circunstância, porque está escrito: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ainda que pareça ser algo contrário, algo ruim, algo contra a sua vida, Deus não está querendo matar você. Deus quer ensinar coisas que talvez você precise aprender, e eu também. Eu tenho visto isso na minha casa, eu tenho visto isso na nossa família, eu tenho visto isso na nossa saúde, eu tenho visto isso, porque Deus é fiel, Ele vai cuidar de você, porque Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem uma vocação para você. Não perca os melhores anos que você tem nesta terra, preocupando-se com as coisas que vão ser passageiras. Preocupe-se com aquilo que é eterno. Comece a pregar o Evangelho, comece a ganhar vidas para Jesus, e você vai ver a graça, a bênção, a riqueza da presença dEle inundando a sua casa e a sua família. E ele continua dizendo aqui agora, verso 10: aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso eu e você fomos chamados, e esse é o segundo nível de unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus.
Primeiro nível de unidade, unidade do Espírito. Segundo nível de unidade, unidade da fé. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Tem muita gente que ainda é menino, menina, e às vezes vem as dificuldades para a gente amadurecer. Ninguém chega a ser maduro sem passar pela meninice, é natural. É natural, não é demérito de ninguém. Um dia você foi criança, eu também fui. Um dia você foi jovenzinho, jovenzinha, eu também fui, alguns ainda são. Depois a gente vai tornando um pouquinho mais maduro. E depois começa a branquear a barba, os cabelos. Isso aqui é pintura, viu? Reflexo que eu faço, viu? Mas é assim a vida. E assim tem que ser na área espiritual também. Tem época que você pode ter chilique, dar escândalo, mas daqui a pouco vai crescendo, vai amadurecendo, aí fica mais firme, mais... E essas crises que vêm são maravilhosas. E finalizando aqui, que eu já falei demais, diz assim, que é para que nós, que muitos são agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, que é o terceiro nível da fé, que é o nível do crescimento. Ninguém consegue crescer e multiplicar enquanto está lutando para sobreviver. Nenhum de nós precisa viver como sobrevivente. Deus já nos deu vitória, já nos deu as suas promessas, já nos deu a sua palavra. Basta nós crermos nisso hoje e vivemos em unidade, começando dentro da nossa casa. E eu queria encerrar esta ministração nesta noite. Eu sei que muitos aqui hoje têm enfrentado dentro de casa espíritos de divisão. Quem assistiu o culto pela manhã hoje, pela internet, não estava aqui, eu estava, percebeu que Deus realmente estava curando muitas pessoas. Muitos têm experimentado divisão nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Eu quero dizer isso para você, que não é propósito de Deus. E por que que o diabo se interessa tanto que a gente se divida? E por que a carne humana, que ainda influenciada pelo pecado, é tão suscetível às divisões? Porque o diabo sabe, e ele plantou isso no coração dos seres humanos, que aonde há divisão não há bênção. Casa dividida não subsiste. Mas como diz o Salmo 133, verso 3, aonde há unidade? A unidade é como o orvalho do Hermon. O que é o orvalho do Hermon? O orvalho do Hermon é o degelo do Monte Hermon, que vai descendo, ele infiltra na terra, e aquela água do degelo do Hermon dá origem ao chamado Rio Jordão. Para quem já esteve naquele lugar, é um dos lugares mais lindos desta terra, mais significativos deste mundo, porque o Rio Jordão, ele sai depois debaixo da rocha, como uma nascente, e vai regando todo o caminho que passa no meio do deserto de Israel, e aonde ele passa gera vida, gera bênção. E como diz o Salmo 133, que a unidade é como o Rio Jordão, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muitos aqui hoje estão vivendo como num deserto, mas o Senhor quer colocar esse rio de vida passando por dentro da sua casa, passando por dentro do seu casamento, passando por dentro do seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, por dentro do relacionamento com seus irmãos, com a igreja. Quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua visão, quer restaurar o seu ministério, quer restaurar a sua frutificação, quer restaurar a bênção sobre você e a vida para sempre. É isso que Deus quer fazer. E Ele quer fazer de você alguém muito vibrante, que frutifica muito, porque tem muita vida. E aquela nuvem negra que te acompanhava vai se dissipar.
Eu dissipei a minha, o dia que eu criei que o Senhor era poderoso para me sustentar por todos os dias da minha vida. Eu recebi uma palavra que se tornou rema no meu coração. Diz assim: Deus nunca coloca você num lugar que Ele não possa te sustentar. Foi a palavra que eu recebi de Deus. E eu me firmei nessa palavra e tenho agarrado nela todos os dias.